Juízes, capítulo 11, a partir do verso 29. Livro de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 29. Todos os domingos, com exceção de alguns, claro, domingo passado eu não preguei sobre esse texto, eu tenho exposto o livro de Juízes, capítulo após capítulo. Esses sermões, inclusive, estão dispostos no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá no canal do YouTube, IPB Paranavaí. Se inscreva no canal, acione o sininho e todas as semanas vocês vão receber as notificações com as pregações de domingo, tá bom? Você encontrou livro de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefité foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Verso 34. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: conceda-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses, e então se foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o gileadita. Até o versículo de número 40, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela porção das Sagradas Escrituras que tomamos agora. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito, para que o proceder da nossa fé seja conduzido pelo ensino das Sagradas Escrituras. Fala-nos essa noite e usa-me como instrumento, um instrumento falho, mas instrumento teu, nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Está aqui, irmãos, um texto muito difícil. Um texto que narra uma vitória, que narra a libertação que Deus promoveu no povo de Israel, mas que após a vitória há uma calamidade, há uma tragédia. E esse texto é a continuidade da história de Jefité,
homem que foi escolhido para ser o juiz de Deus, para libertar o povo de Israel dos israelitas, e que Deus usou para ensinar uma grande lição aos líderes, anciãos de Israel, sobre um relacionamento verdadeiro com Deus. Homem que também se posicionou com fé diante dos inimigos, tomando uma iniciativa de pacificador, de confiar na história da salvação de Deus e da promessa de Deus para com o seu povo, de fazê-los herdar a terra prometida, como vimos no último sermão. Agora o relato é de que Jefité vai para a batalha. Mas ele vai para a batalha e antes disso, ele faz um voto. E eu gostaria sobre falar de votos precipitados nesta noite. O perigo de você fazer votos impensados. O perigo de você fazer votos pelos quais você não pode cumprir ou não deveria cumpri-los. E o que pode gerar uma influência para você achar que pode servir a Deus da sua maneira, sem ser da maneira de Deus. Eu separei 3 argumentos, e o primeiro deles é duro. Mas Deus não precisa de você para cumprir os seus propósitos. Eu vou repetir, Deus não precisa de Jefité para cumprir os seus propósitos. Deus não precisa de nós para que os seus decretos eternos, soberanos, sejam realizados. Deus não precisa de você para que a sua vontade seja feita. E por que eu leio esse texto? Por que eu faço esse argumento? Porque Deus já havia decidido libertar o povo de Israel. Se você lembra como começa a história de Jefité e voltar a sua página para o capítulo 10, verso 16, você vai ver um momento de arrependimento verdadeiro do povo de Israel. E o verso 16 diz: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Deus teve compaixão do povo de Israel e agiu para livrá-los. Jefité era um instrumento. Deus agirá para cumprir a sua vontade. E ele faz isso por poder do Santo Espírito dele. Esse texto é um texto muito polêmico, porque no capítulo 11, verso 29, o primeiro relato que faz menção a este livramento na hora da batalha é a expressão de que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Esta expressão, ela é repetida em Juízes. Ela aparece no capítulo 3 para Otiniel, ela aparece para Gideão, ela aparece para Jefté e ela aparecerá para Sansão. O Espírito do Senhor veio sobre Jefité. E esta frase representa a capacitação do poder do Espírito de Deus para cumprir a vontade de Deus, para realizar os propósitos de Deus. Quando a frase o Espírito do Senhor veio sobre, significa que Deus, através de sua soberania e da sua vontade, que é livre, capacitou o homem para agir e cumprir esta promessa. Jefité recebe então esta capacitação. Mas você vai ver que Jefité se precipita. Como nós já acabamos de ler, ele usa palavras como calamidade para descrever como está a sua alma. Mas isso não impede Deus fazer e realizar os seus planos através da vida de Jefité. Como também ele fez com Gideão, e como ele fez com Otiniel, e como ele fará com Sansão, um dos juízes mais depravados do livro. Deus não precisa do homem para cumprir os seus propósitos. Ele insere o homem por compaixão. Ele insere
você e eu, para nos fazer parte, cooperadores do seu plano maravilhoso. Mas isso não depende do nosso desempenho. Isso não depende de nossas qualidades ou atributos. Isso depende do Senhor. A capacitação do Espírito Santo é entendida dessa forma também no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, os apóstolos estão reunidos com o Cristo ressurreto. Jesus ainda não foi assunto aos céus. E Jesus diz para eles no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, na Galiléia, Samaria e até os confins do mundo. Jesus anuncia a vinda do Espírito de Deus sobre os apóstolos e sobre a comunidade dos discípulos, para capacitar em poder e autoridade o testemunho, o serviço ao Senhor. O que fará que o testemunho seja efetivo e eficaz não são os apóstolos. Não é a igreja propriamente em si, mas é o Espírito do Senhor. Ele capacita a igreja a cumprir os decretos de Deus. Mas por que isso tem a ver com o argumento que eu levantei? Deus não precisa de você. Deus não precisa de você ou de mim para cumprir os seus propósitos. Porque através do seu Espírito em nós, Ele opera tanto o querer quanto o realizar. E essa história de Jefité vai apontar para um equívoco na vida de um homem de Deus. De um homem que foi eleito e chamado para ser um juiz, o libertador do povo de Deus. O Espírito Santo de Deus o capacitou para isso, mas não excluiu dele a sua natureza pecaminosa. Não excluiu da vida dele os equívocos. Não excluiu da vida de Jefité escolhas erradas, más impressões, um equívoco sobre quem Deus é. E este texto nos serve de advertência para com o nosso relacionamento com Deus. Somos povo dele, pertencemos à sua igreja, à igreja do Pentecostes, a igreja que desceu o Espírito de Deus para dar poder para que a igreja seja testemunha às nações, testemunhas do Evangelho e da obra do Senhor. Mas isso não exclui a nossa natureza pecaminosa, os nossos desvios e os nossos equívocos sobre quem Deus é. E esse texto então serve de advertência. Deus cumprirá os seus decretos e a sua vontade, independente de mim e de você. Ele o fará. O segundo argumento é, diante disso, não se precipite em prometer nada a Deus. Não se precipite em fazer promessas. Cuidado. Veja bem, irmãos, o texto não está dizendo que nós não devamos fazer votos ao Senhor. A fé reformada acredita que os votos solenes, inclusive, fazem parte do nosso culto. Por exemplo, o casamento é um voto solene feito diante de Deus e do povo de Deus em culto, em consagração. O batismo e aquilo que nós prometemos no batismo, tanto no batismo adulto quanto no batismo infantil, são votos diante do Senhor. Quando somos recebidos como membros, fazemos votos de ler a Bíblia, de divulgar as Escrituras, de pregar o Evangelho, de servir na igreja. São votos. Não são votos tolos. São votos dos quais Deus se agrada. Mas não se precipite em prometer algo que é difícil ou do qual você não está comprometido com ele.
Jefité, no versículo 30, fez voto ao Senhor sobre a batalha que ele enfrentaria. E nesse voto, ele oferece em sacrifício o primeiro que sair da porta da sua casa, como sacrifício. Bom, irmãos, eu preciso explicar algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso explicar é que no verso 31, Jefité não está falando de um animal. Ele está falando de pessoas. Quem primeiro da porta da minha casa sair? Quem primeiro? Ele está falando de pessoa e não de animal. Ele está falando de sacrifício humano. Algo terrível. E existem duas vertentes teológicas sobre a interpretação deste texto e do sacrifício da filha de Jefité. A primeira deles, e é a que a gente primeiro observa ao fazer a leitura simples, é de que Jefité ofereceria em sacrifício qualquer pessoa que saísse da sua casa. E este sacrifício seria a morte em holocausto. O holocausto é um tipo de sacrifício específico, porque no holocausto a oferta é queimada. O sacrifício é queimado. Então, no holocausto há um sacrifício e este sacrifício é queimado para ser como um aroma suave. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento sobre algo parecido com este ato, que é quando Deus, lá em Gênesis, pede para Abraão sacrificar o seu único filho. Não é a mesma coisa, tá certo? Não é a mesma coisa, porque Deus estava provando Abraão para ensinar que Deus era o Deus da provisão e era o Deus que iria sustentar a aliança, fazer com que a aliança que Deus tem com Abraão fosse garantida. Havia um sacrifício para ser feito. Isaque é o primogênito. Eles sobem o monte Moriá. Você lembra o que Isaque pergunta para Abraão? Ô pai, eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Porque o sacrifício era um holocausto. O sacrifício era queimado. Ele era sacrificado, o seu sangue derramado sobre o madeiro e depois ele era queimado. Para que você lembre de que este caso não tem a ver com esta história, eu só estou significando e representando o que significa holocausto, para que os irmãos entendam o que eu quero defender essa noite. Eu quero que os irmãos lembrem da resposta de Abraão para o seu filho. Pai, está aqui a faca, está aqui o fogo, a lenha está aqui para queimar o sacrifício. Onde está o cordeiro? Qual a resposta de Deus, de Abraão para o seu filho? Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá o sacrifício. Deus proverá para si o cordeiro. Você lembra da história? Isaque está amarrado sobre o madeiro, sobre a lenha. Abraão então ergue o punhal e Deus o impede. E mostra a sua provisão, apontando para o cordeiro que está preso pelos chifres. E ele então fica aquele cordeiro que resgata Isaque do sacrifício. E isso aponta para nós. Cristo nos tira do madeiro. Cristo, o Cordeiro de Deus, nos tira do holocausto, nos resgata daquele lugar e assume o lugar por nós. Compreendem a ideia de holocausto? Jefité está indo para a batalha, o Espírito do Senhor está sobre ele, mas para que ele se sinta seguro, ele promete, ele faz um voto. Quem sair da minha casa primeiro, eu vou fazer um holocausto e sacrificar ao Senhor. A outra vertente
é de que Jefité estava falando justamente do resgate. Que quem saísse ao seu encontro, ele ofereceria um sacrifício em favor daquela pessoa e ela seria dedicada ao Senhor. A vida daquela pessoa pertenceria ao Senhor. Se fosse um escravo, que era o que ele imaginava, aquele escravo então seria dedicado totalmente ao Senhor. Se fosse um servo. A gente sabe que saiu a sua filha, e a vertente de estudo é de que a filha de Jefité não foi morta, não foi sacrificada, um sacrifício humano. Ela foi oferecida a Deus na sua castidade e na sua virgindade para toda a vida, dedicada ao Senhor para não ter filhos, para não ter vida sexual, consequentemente não casar-se, e ela então viveu dedicada ao Senhor. E por isso Jefité lamentou, porque ela era a única filha de Jefité e ele não teria mais descendência. Estes argumentos, eles são fortes no capítulo 11, e eu peço um pouco da sua paciência, porque você precisa entender isso. Porque senão você vai se relacionar com esse texto apenas superficialmente, e você pode correr o risco de negociar a mensagem dele. Por exemplo, o argumento de que ela não foi sacrificada é de que fala assim, olha, deixa eu chorar minha virgindade, e ela não se deitou com o homem. Ela não teve filhos. Como se fosse a ideia de que ela tivesse permanecido viva. E o fato de não narrar a sua morte, de que ela foi morta. Então, esses argumentos, eles ganham forças. Porque para o povo de Israel, alguém que não tivesse descendência era uma vergonha. E vocês lembram na história de Jefité, ele era um filho bastardo. Ele queria a sua descendência e a sua parte na herança do povo de Israel. Ele cria nisso. Então, faz sentido. Porém, irmãos, este argumento, ele passou a ser defendido pela igreja na Idade Média. E com a ideia de fazer com que o texto fosse suavizado, tendo em vista que o Espírito de Deus veio sobre Jefité. Como alguém que recebe o Espírito de Deus vai praticar tal ato? Como alguém que foi conduzido pelo Espírito do Senhor vai cometer um erro desse diante do Senhor? Então, esse argumento de que a filha de Jefité, na verdade, recebeu um sacrifício e veio um resgate, um animal que foi morto no lugar dela, e ela foi dedicada ao Senhor para preservar a sua virgindade ao Senhor. Eu sou da linha, irmãos, do Holocausto. Porque tanto a primeira interpretação, a do Holocausto, de que ela foi morta em sacrifício, quanto a segunda interpretação, de que ela foi prometida a dedicar-se ao Senhor e permanecer virgem toda a vida, ela é um discurso de um voto precipitado. Um voto que Deus não tem pedido e não pediu ao seu povo. Um voto que não interfere na ação soberana de Deus sobre nós. Eu quero convidar você a olhar para esse texto e olhar Jefité tentando servir a Deus do seu jeito. O Deus Quemos, que é o Deus dos Amonitas, que ele está combatendo, era um Deus que aceitava sacrifício humano antes das batalhas. Jefité é influenciado pelo mundo que o cerca e tenta agradar a Deus e servir a Deus dessa maneira. Você pode ler comigo Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: guarda o pé quando entrares na casa de Deus,
Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Olha, presta atenção nisso, irmãos. Chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus. Não se precipite a prometer para Deus aquilo que Deus não quer, a prometer para Deus aquilo que é nécio, aquilo que é loucura. Deus não se agrada de voto de tolo. E o voto de tolo aqui é uma referência de um voto que desagrade a Ele, que vem em contrário aos seus propósitos e aos seus desígnios e mandamentos. Não se precipite em prometer nada a Deus, como se você fizesse por Ele ou com Ele uma barganha. Terceiro argumento. O primeiro é que Deus não precisa da gente para cumprir os seus propósitos. Ele o faz e o seu Santo Espírito conduz a igreja. A mesma igreja que é a comunidade de homens fracos, frágeis, limitados e que precisam ser alcançados pela sua graça. E o Espírito Santo de Deus os capacita para realizar a obra. Isso não anula em nós a nossa natureza caída. Isso não anula em nós as nossas concepções equivocadas sobre Deus. Pelo contrário, Jefité é uma advertência sobre isso. Jefité é um precipitado diante do Senhor. E ele faz isso por confundir quem Deus é com os deuses idólatras que o povo de Israel estava cercado. Terceiro argumento, Deus não está comprometido com o que Ele não se agrada. Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que Ele não concorda, com aquilo que Ele não se agrada. Deus não está comprometido com aquilo que o fere ou fere os mandamentos dos seus decretos. Deus não está comprometido com o erro por causa do pecador. Pelo contrário, sacrifício humano era abominação contra o Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no 5º livro da lei, que era o livro que Jefité conhecia. É o 5º livro de Moisés, a Torá. E esse livro foi escrito, Deuteronômio, para o povo que entraria na terra prometida, para lembrar a lei, lembrar da aliança e os votos da aliança. No capítulo 12, do verso 30 até o verso de número 32, Moisés diz assim, Deuteronômio 12, do verso 30 ao 32. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Deus está falando, vocês vão entrar numa terra, onde o povo daquela terra tem outros deuses, deuses pagãos, ídolos. A palavra Deus aqui aparece em letra minúscula, deuses. Eles não são verdadeiros. Deus está alertando, vocês vão entrar lá
não tentem me servir igual aquele povo servem os seus ídolos. Não é desse jeito. Eu vou ler de novo para que você possa perceber claramente o mandamento de Deus. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas. Imitá-las quem? Destruídas quem? As cidades dos cananeus, para que eles possam tomar parte da terra. E que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Verso 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Tome. Há um mandamento explícito ao tomar a terra prometida. Juízes narra essa história do povo de Israel tomando esta terra. Josué e Juízes. Não sirvam ao Senhor igual o povo do cananeu servem aos seus ídolos. Não façam assim, porque tudo que eles fizeram aos ídolos o Senhor odeia, inclusive os sacrifícios dos seus próprios filhos. Deus não está comprometido com o que não lhe agrada. Ah, mas foi sincero o meu coração. É possível praticar verdades e realizar a obra do Senhor, como Jefité fez. É possível, irmãos, ser um pastor, batizar pessoas, discipular pessoas, ensinar pessoas a amar o Evangelho, a amar Jesus, e esse pastor cair em adultério e abandonar o ministério. É possível, meu irmão e minha irmã, você ser um jovem que preza as coisas do Senhor, que ama o Senhor, que louva, que se dedica na obra do Senhor, mas ter uma vida promíscua, em desobediência ao Senhor. Foi isso que Jefité fez. E esse é o grande perigo da vida cristã. É não entender a graça que é preciosa e flertar com uma vida amoldada a este mundo. É possível praticar verdades de Deus e realizar a obra do Senhor e ainda assim ser influenciado pelo mundo. Ainda assim ter algumas atitudes que não convêm ao Senhor. Por isso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos convida, nos exorta a oferecer o nosso corpo como sacrifício. Não é isso? É o sacrifício que Deus se aceita. Qual que é este sacrifício? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. Eu vou repetir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis a Deus um sacrifício. Como que é esse sacrifício? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Versículo de número 2, está extremamente ligado a este modo de sacrifício, a esse estilo de vida sacrificial em Cristo. Não vos conformeis com este tempo, com este século. Não tomem a forma da cultura deste mundo. Não tentem oferecer um culto racional a Deus, um sacrifício que agrade a Deus, igual esse mundo faz. Não tomem a forma deles antes. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A maneira de pensar deve ser diferente. Em Cristo, transformada. Então eu vou servir ao Senhor e vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não foi o que Jefité experimentou. O que Jefité experimentou é terrível. No verso de número 35,
quando viu a sua filha, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era um sinal de lamento e luto. E olha só o que ele diz. Quando ela saiu ao seu encontro e com adufes e danças, rasgou as suas vestes. Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Estou prostrado por completo. E ele vai usar o termo calamidade. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Irmãos e irmãs, o fato não é de que o voto deveria ser cumprido, porque Deus não exige de nós aquilo que contraria ou aquilo que é pecado. Deus não quer que você faça ou prometa para Ele nada do que é pecado ou contrário à sua vontade. Deus não está comprometido com isso. Mas por que Jefité disse, não voltarei atrás? Porque ele não conhece o Deus que ele está servindo. Ele está tentando servir a Deus, igual os amonitas que foram derrotados por Deus, pela obra do Espírito Santo, serviam a Quemos, um ídolo pagão que aceitava sacrifício humano. Ele desconhece quem é o seu Deus. E por isso, de vez ele celebrar a vitória que Deus deu ao povo de Israel, ele traz calamidade. Calamidade para sua alma, calamidade para sua casa, calamidade para sua família. Não tente servir a Deus com o que Deus considera errado. Não tente servir a Deus com aquilo que Deus reprova. Ainda que seja sincero, e pode ter certeza, Jefité o foi. Ainda que custe muito para você, e pode ter certeza, para Jefité custou. Não é o que Deus requer de nós. É preciso conhecê-lo e amá-lo. A história de Jefité aponta para um sacrifício aceitável, porque aponta para Cristo, o sacrifício que Deus aceita. Cristo é o sacrifício pacífico e perfeito por nós. Ele é a provisão que satisfaz a ira de Deus sobre o pecado. Nenhum outro sacrifício humano pode fazer. No Monte Moriá, Abraão é conhecido como o pai da fé, porque creu na provisão de Deus. E isso aponta para Cristo, que um dia no monte derramou a sua vida sobre o madeiro e derramou o seu sangue para que a ira de Deus consumisse o nosso pecado. Cristo é sim o nosso Cordeiro resgatador, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Se ofereça a Ele, ofereça a sua vida como sacrifício. Que o seu voto a Deus, que o seu voto seja de estar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal. Toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.